Olá, sejam todos bem-vindos ao Mensageiro Profético, o seu canal das profecias bíblicas e as verdades de Deus para os últimos dias. Meus amigos, as verdades presentes para o tempo do fim, e nós estamos no tempo do fim. Hoje vamos falar sobre a rejeição de Laodiceia. Que assunto solene! Será que Laodiceia já foi definitivamente rejeitada? Para sempre rejeitada? Ou será que Laodiceia vai dar ouvido ao conselho da testemunha fiel e verdadeira, de Apocalipse capítulo 3, versículo 18, comprando assim aquilo que o Senhor quer vender para ela para solucionar seu problema? Laodiceia tem um problema grave, mas aquele que tudo conhece já diagnosticou e já disse para Laodiceia: Laodiceia, está aqui teu problema, mas aqui eu tenho a solução. Você quer ou não? Se você não quiser, eu estou a ponto de te vomitar da minha boca. Decide, mas decide agora. Quem é Laodiceia? Fisicamente falando, foi uma cidade. Da Ásia Menor. Espiritualmente falando, Laodiceia é uma fase pela qual passaria o povo de Deus dos últimos dias. Laodiceia é a última fase do povo de Deus na terra. E ele, o soberano Senhor Jesus Cristo, a testemunha fiel e verdadeira, fez questão de fazer essa comparação entre o estado espiritual do seu povo na reta final da história da humanidade, em comparação com Laodiceia. Mas Laodiceia, seus últimos dias, não foram com aquela fama toda que ela tinha. Laodiceia tinha uma fama muito grande, era muito rica, tinha fábricas, ricas fábricas de tecido, tecidos especiais, o tecido da moda da época. Ela tinha uma indústria farmacêutica voltada para a questão de oftalmologia. Então, Laodiceia pode dizer que ela era especialista em oftalmologia, questão de vista, visão. Ela vendia colírio, ela tinha colírio para os olhos das pessoas. Também Laodiceia era rica, ouro, money, condição. Ela era independente. Laodiceia podia dizer assim: nós não precisamos do governo, nós não precisamos dos impostos, nós não precisamos de ninguém não, nós somos ricos, aqui todo mundo é rico. Assim era a condição material de Laodiceia. Então o soberano Salvador pegou essa condição, essa comparação, e trouxe para a questão espiritual. Trouxe para o seio da sua igreja hoje, para que entendamos como meditar e como comparar o povo de Deus nos últimos dias com esse estado de Laodiceia. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3. Nós vamos começar do versículo 15. Eu leio aqui, coloco na tela para você. Acompanhe aí. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente e nem frio, estou a ponto de te vomitar da minha boca. Então o versículo 15 está dizendo para nós muito claramente que o soberano Salvador nos conhece. Ele te conhece. Já pensou quando alguém chega para você e diz: ei, eu te conheço. Eu te conheço. Ou então quando eu chego aí para você e diz assim: oh, eu te vi. Ei, eu vi você eu vi você, viu? Aí você fica logo tremendo na base. Se você está fazendo algo que realmente desabona aí a conduta de alguém, você fica logo tremendo, porque alguém está olhando nos teus olhos e dizendo: eu te vi, hein? Eu te vi. Ou então, eu te conheço. Ei, eu te conheço, conheço tuas obras. E é isso que o Salvador está dizendo. Ele me conhece, sim. Ele também te conhece. E aí, a reclamação dele: olha, tu não és um crente autêntico. Ei, laodiceiano, tu não és. É contigo que eu estou falando, contigo. Você é um crente meia boca, você é morno, você nem é espiritual, fervoroso, quente, e você nem é mundano o suficiente para deixar a igreja, não. Você fica ali, no meio termo, você é morno. E aí, o soberano diz algo que é preocupante para nós todos. Ele diz: eu estou a ponto de te vomitar da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és um infeliz, sim, o miserável, pobre, cego e nu. Aquele que tudo vê, aquele que tudo conhece, está dizendo que você não é tudo isso que você diz que é. Que o JR não é tudo isso que ele diz que é. Quando alguém diz que você é um infeliz, um pobre, um cego, um nu, você está nu, você está num estado vergonhoso. E espiritualmente falando, é isso que o Salvador está dizendo para nós. Você precisa resolver isso, disse ele. O versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro
refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Que espiritualmente comparando, o ouro é a fé. O ouro é uma fé inabalável que o Senhor, só Ele, pela sua graça e pelo seu poder, só Ele pode nos dar. Uma fé que vale ouro. Além do ouro, ele fala também vestes brancas, uma veste de justiça que reflete o caráter de Cristo na tua vida no dia a dia, para que você possa andar tranquilo de cabeça erguida como cristão, sabendo que pelos frutos as pessoas vão te conhecer e me conhecer como cristãos, como autênticos e verdadeiros remanescentes, e não como laodiceanos desbotados. E ainda um outro elemento comparado aqui foi o colírio. Já que Laodiceia era especialista nisso, ele usou então, compra de mim o colírio, que o teu colírio aí está ineficaz. O teu colírio aí não é suficiente para te fazer ver as coisas. Vamos agora ler o versículo 19, Apocalipse 3:19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. O conselho para você e para mim é te arrepende. Te arrepende, meu filho. Porque eu disciplino, eu repreendo, eu disciplino, eu reprovo, eu reclamo. É para as pessoas que eu amo, para os meus filhos queridos, que eu quero buscar e achá-los preparados. Ele antes avisa, ele quer que você e eu estejamos prontos e preparados para que quando ele chegar, possamos ir morar com ele no céu. E então ele diz em Apocalipse, no verso 20, nós estamos no capítulo 3, verso 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então, meus amigos, o soberano Salvador não desistiu de Laodiceia. A reclamação é dura? É. Chamou de miserável, chamou de pobre, chamou de cego e disse que está na condição de nu. Mas agora aqui no final ele diz, olha, eu ainda estou na tua porta batendo. Se você abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com você e você vai morar comigo também, vai comer comigo onde? No céu, futuramente. Agora nos chama a atenção, é um pormenorzinho que muitas pessoas não se tocam para isso. Queridos, alguém que bate toque-toque na porta, ele está do lado de fora? É isso mesmo. Mas se você disser para a igreja dos últimos dias, para a igreja de Cristo dos últimos dias da história da humanidade, se disser para ela que Jesus está do lado de fora da porta, baseado nesse verso, ela fica brava, os irmãos ficam, então está falando coisa. Queridos, a condição da igreja está sendo essa. O próprio Cristo profetizou que seria assim. E a gente consegue constatar nas atitudes, nos cultos, nas adorações, em toda a programação, você consegue constatar que Cristo fica em segundo plano. Para você que acredita que Ellen White é a profetisa do Senhor, vamos meditar juntos nessa solene declaração que ela faz aqui. A igreja está na condição laodiceana. A presença de Deus não está no meio dela. Eventos Finais, capítulo 4, na página 44. Você percebeu, meu amado? Abra então a sua Bíblia em Oséias, capítulo 4, nós vamos ler o versículo 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Meus amigos, isso aqui é solene, é preocupante, porque o soberano está dizendo o seguinte: a culpa é tua, sacerdote. Se o meu povo chegou no estado de mornidão, a ponto de eu comparar com Laodiceia, a ponto de estar sendo destruída porque não tem conhecimento nenhum, é porque você escondeu o conhecimento, você rejeitou o conhecimento, você foi omisso, sacerdote, pastores omissos, líderes omissos, anciãos omissos e medrosos. A Bíblia diz cães que não late. Ele está falando de quê, querido? Que conhecimento? Conhecimento profético, conhecimento bíblico, conhecimento dos princípios divinos. E é por isso que o povo chegou no estado laodiceiano. Não é outra razão.
Quando o soberano profetizou isso aqui, é sabendo que o povo iria ser descuidado, muito mais mundano do que cristão. Quando Jesus deixou Nazaré, quando ele começou o seu ministério, o soberano Salvador se mudou de lá, se mudou para a cidade de Cafarnaum. Eu até quero que você abra sua Bíblia aí em Mateus, o capítulo 4, versículo 13. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira do mar, nos confins de Zebulon e Naftali. Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. Venha cá, vamos meditar nisso. Jesus deixou sua terra, deixou Nazaré, deixou o lugar onde fora criado e foi morar em Cafarnaum. Ele tinha um propósito. Cafarnaum, uma cidade da Galileia, e Jesus tinha sua própria casa. Jesus estava entre aqueles da tribo de Naftali, da família de Naftali, de Zebulon. Estava em casa. E aí, meus queridos, Jesus começou a fazer os milagres, maravilhas, cura de pessoas, fazer o bem para todo mundo. E por incrível que pareça, como vocês sabem, naquele episódio marcante lá do endemoninhado, o pessoal da cidade começaram a reclamar na vizinhança que não precisamos de você, você está nos trazendo problema. E o soberano fez uma reclamação pesada para eles. E eu quero ler com você. Mateus, capítulo 11, versículo 20 a 23. O verso 20 diz: Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres pelo fato de não se terem arrependido. Jesus começou a reclamar, Jesus começou a increpar, e eu fui ver o que é increpar. Fui ver no dicionário, increpar. Repreender de forma severa, praticamente acusar, reprovar de forma severa. Isso é increpar. Então o soberano Salvador começou a increpar contra 3 cidades específicas, que eu vou citar aqui. A cidade de Corazim, a cidade de Betsaida e a cidade de Cafarnaum. Por que Jesus começou a reprovar veementemente essas 3 cidades? Repreender essas 3 cidades? Ah, amigos, disse ele, porque se em Sodoma tivesse sido feito... Vamos ler juntos? Vamos ler juntos. O versículo 21. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom tivesse sido operados os milagres que em vós fizeram, há muito que eles se teriam arrependido. Mas teria se arrependido há muito tempo, com pano de saco e cinza. Mas vocês não. Vocês veem o milagre, vocês têm a benção na mão, vocês têm o conhecimento e não faz uso dele. Uma reprovação. E agora uma mais pesada ainda Jesus faz, sabe para quem? A cidade de Cafarnaum. Cafarnaum foi a cidade que ele tirou como sua cidade. Ele foi morar 3 anos em Cafarnaum para poder executar o seu ministério. Olha que honra para os moradores de Cafarnaum. Você deve pensar, né? Pois é, não, se sentiram foi incomodados. Sabe, meus amigos, trouxermos para cá os laodiceanos ao receber um vídeo como esse, uma mensagem como mas está pregando muito pesado contra a igreja de Deus. Em vez de aproveitar a bênção e refletir, não, se sentem incomodados. Vamos prosseguir com a leitura. É o versículo 23, nós estamos em Mateus 11. E tu, Cafarnaum, elevaste-as porventura até o céu? É uma pergunta. E ele prossegue. Descerás até o inferno? Porque se em Sodoma tivesse sido operados os milagres que foi operado em você, ela estaria viva e permanentemente até hoje, teria se arrependido. Cafarnaum, se você vivesse nos dias de Sodoma, você seria condenado e Sodoma ficaria intacta. Porque se em Sodoma tivesse sido operados os milagres que foi operado em você, Cafarnaum, pois saiba de uma coisa, que Sodoma teria se arrependido e você não. O Salvador está reprovando os seus parentes consanguíneos de Cafarnaum. Se trouxermos para cá fazendo um link espiritual, como é que está você, igreja dos últimos dias? Como é que está você, igreja adventista, a qual faço parte? Eu quero até, inclusive, citar aqui algo enquanto eu estou lembrando. Um amigo, um irmão colocou no comentário assim, irmão, você mesmo manda sair de Babilônia? Você mesmo manda sair de Babilônia? E você está aí na igreja adventista? A igreja adventista é a Babilônia. Olha, muita calma nessa hora. Venha cá, me permita. Capítulo 4 aqui, se vocês tiverem esse livrinho aqui, está antigo assim, mas é o Eventos Finais. Eu quero ler na página 39, faz parte do capítulo 4, onde fala sobre a igreja de Deus nos últimos dias. Meus irmãos,
Se estais ensinando que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é Babilônia, estás errado. Eventos Finais, capítulo 4, página 39. Eu fiz esse adendo aqui, queridos, abri esse parênteses aqui só para complementar que apesar de a Igreja Adventista do Sétimo Dia estar vivendo na condição de Laodiceia, e a presença de Deus não está no meio dela, disse a profetisa, isso não quer dizer que a Igreja Adventista é Babilônia. Eu vou te falar por quê, meu amigo, meu amado irmão. Babilônia é um sistema maior do que a Igreja Adventista. Babilônia é um sistema governamental mundial. Babilônia é considerado como uma cidade, a cidade das nações, com que todo mundo se dobra a ela. Você consegue ver a Igreja Adventista manipulando o mundo todo, sinceramente? Você consegue ver a Igreja Adventista sendo a manda-chuva do mundo todo, cujo líder, o Ted Wilson, cujo líder, no momento, hoje estou gravando esse vídeo em 2024, então hoje é Ted Wilson, né? Você vê Ted Wilson governando o mundo todo e abençoando as pessoas e perdoando. Você consegue ver essa soberania da Igreja Adventista? Ah, não, meu irmão. A Igreja Adventista, me desculpe aí as lideranças da igreja, mas a Igreja Adventista, ela está com um pires na mão para não perder o nome de igreja e de potência. Agora tu pergunta, e por que você está aí? Deixa eu te falar. A Laodiceia ainda não foi rejeitada. Laodiceia pode estar aos escombros, mas o Senhor garantiu para mim e para você que Ele vai suscitar o remanescente do meio de um povo com essas condições. Então eu acredito que eu não posso chegar aqui e dizer que a Igreja Adventista é Babilônia. Ela não tem essas características. Ela está participando? Está, sim, senhor. Mas não é a totalidade. Ei, no tempo do profeta Elias, meu amado, quando Elias pensava e quando ele se escondeu, pensando, eu estou sozinho, o Senhor me largou para me esconder, e o Espírito do Senhor o achou, e o Senhor falou para ele, Elias, o que tu está fazendo escondido aí na caverna, Elias? Diz, Senhor, ficou só eu e Jezabel que quer me matar, eu vou ficar escondido. Sai daí, menino, você não está sozinho? Tem mais 7.000 profetas que eu separei ali, que não se dobraram a Baal, para se juntarem com Elias e que para pregarem o evangelho eterno. Não se apresse em condenar ninguém, nem na igreja A, nem na igreja B. Porque bem aqui, queridos, voltando para Mateus, essa reprovação dele aqui contra Cafarnaum, porque Cafarnaum era a cidade dele. O que disse a profetisa do Senhor no Eventos Finais, capítulo 4, e agora a página 44. E tu, Cafarnaum, adventista do sétimo dia, que tiveram grande luz, que te ergues até aos céus, com referência aos privilégios, serás abatidas até aos infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela, Sodoma, permanecido até hoje. Em Eventos Finais, capítulo 4, página 44. Venha para cá. É pesado, não é essa mensagem aí? Pesadíssima. Mas não tire conclusões apressadas. Por mais que a profetisa está dizendo o seguinte, e tu, Cafarnaum, ela está pegando, ela está copiando, colando o que disse o Salvador e aplicando para a Igreja Adventista. Por isso que você vê um colchete, não tem um colchete? É porque a profetisa está dizendo, eu como profetisa, aplico isso para você, igreja, porque você está na condição, nessa condição laodiceiana. Então, meus amados, está muito claro que a comparação e a reprovação do Salvador com relação à sua cidade, Cafarnaum, se aplica perfeitamente a mesma reclamação e comparação para a sua igreja dos últimos dias, a Igreja Adventista do sétimo dia. Por isso que a gente começou o vídeo dizendo o seguinte, ela já foi rejeitada ou ainda tem jeito? Se você ler com cuidado como termina Apocalipse relativo a Laodiceia, como termina ali o capítulo 3 relativo a Laodiceia, você vai ver que ainda tem jeito. Primeiro porque o Salvador ama você. Em geral, não é só adventista não, ele ama você que está aí assistindo. Ele ama o budista, o cultuacionista, ele ama o metodista, ele ama o neopentecostal, ele ama o pentecostal, o adventista, ele ama o mormon, ele ama todas as pessoas, de maneira igual. Agora, a reclamação dele com Cafarnaum é a reclamação dele com os adventistas. Eu dei uma mensagem para vocês pregarem, não foi para sentar em cima. Eu dei as 3 mensagens angélicas, foi para ser pregada, não foi para ser escondida. Eu dei para vocês privilégios que eu vou cobrar muito mais do que eu cobraria de um muçulmano. Eu vou cobrar muito de vocês, o adventista do sétimo dia, que dizem ser a igreja remanescente, aleluia por isso. Não estou dizendo que não é.
Mas eu estou dizendo, então vivamos como tais. O Senhor Jesus sempre terá um povo escolhido para servi-lo. Quando o povo judeu rejeitou o Cristo, o príncipe da vida, ele tirou-lhes o reino de Deus e entregou aos gentios. Vem aqui. Você percebeu, meu amado, o risco que corremos? Alguns chegam a dizer, não, a igreja é essa, a última fase é Laodiceia. Então, mesmo nós sendo laodiceanos, não tem nenhuma hipótese de passar por nós. Não, a salvação, assim como o judeu, é exclusivista aos adventistas. Pare com isso, meu amado. A palavra de Deus está dizendo, o testemunho está dizendo, que o Senhor, ele tira, se a pessoa não corresponder, ele tira, passa outro. Volta aí, ó. De verde. Quando o povo judeu rejeitou a Cristo, o príncipe da vida, ele, Cristo, tirou-lhes o reino que era tão especial, exclusivo, e deu para quem? Entregou aos gentios. Agora a companhia de branco. Deus continuará lidando com cada ramo da sua obra de acordo com esse princípio. Quando uma igreja demonstra ser infiel à palavra do Senhor, seja qual for a sua posição, e por mais elevada e sagrada que seja a sua vocação, o Senhor não pode mais cooperar com ela. O Senhor não poderá mais cooperar com ela. Ah, mas não era a igreja do Senhor? Era, meu amigo. Era. Mas o Senhor não mais poderá continuar cooperando com ela. Outras pessoas são então escolhidas para assumir importantes responsabilidades. No entanto, se estes, por sua vez, não purificarem a sua vida de toda a má ação, e se não estabelecerem puros e santos os princípios em todos os aspectos de sua vida, o Senhor os afligirá e humilhará dolorosamente, e a não ser que se arrependam, ele os removerá da sua posição que ocupam, tornando-os um opróbrio. Opróbrio é vergonha. Agora aqui, gostei de uma palavrazinha que encontrei aqui. A menos que se arrependam. Por isso que nós encontramos ao conselho aos laodiceanos. Meu filho, te arrepende. Meu filho, te arrepende. Chega de brincar de carnaval e dizer que é Campuri. Meu filho, te arrepende. Ministros, pare de te vestir como palhaço para agradar jovem. Você não é um palhaço. Você é uma autoridade celestial porque você foi eleito ministro do Senhor. Eu acredito que o Senhor está reservando 7.000. Simbolicamente, o Senhor está reservando pessoas que não se dobram à Babilônia, que não se dobram ao romanismo, inclusive pastores. Já falei no vídeo anterior, vou repetir. Eu tenho amigos pastores, pessoas que eu não estou generalizando. Ei, fique bem claro. A JR falou mal dos pastores todos. É mentira. Se alguém disser isso, é mentira. Todos não. Eu estou falando, como diz o meu amigo lá, só dos bodes. Mentirosos, irresponsáveis. Agora também, você é o outro que quer que eu logo jogue no inferno os irmãos, os pastores, não posso fazer isso, não são meus servos. Eu não posso dizer que essa igreja é babilônia, porque não corresponde. São pessoas, indivíduos. Então o meu repúdio é só para aqueles que estão brincando de ser líder do povo de Deus. Meu repúdio vai só para esses. Os demais pastores, que respondem como ministros do Senhor, vai aqui meu respeito e vai aqui a orientação divina. Mostre o Evangelho a despeito do que aconteça com tua carreira, meu amado. Nesse tempo terrível, justamente antes de Cristo vir pela segunda vez, os fiéis pregadores de Deus terão de dar um testemunho mais direto que o de João Batista, um trabalho de alta responsabilidade, acha-se diante deles, venha cá. Olha a minha responsabilidade. Os pregadores desse último tempo, exatamente desses últimos dias, antes de Jesus voltar, os verdadeiros pregadores terão que dar uma mensagem ao mundo mais direta. Ei, vou repetir, mais direta do que a mensagem de João Batista. Meus amigos, tu já imaginou o que é o ser humano hoje, o pregador, o cristão, o pregador, o pastor, o membro, o leigo, dando nesses dias uma mensagem mais direta do que a de João Batista? Tu já imaginou o comportamento da igreja, a reação, não é nem comportamento, é a reação da igreja. Uma igreja que se acostumou com o sermão de leite, aquele sermãozinho, né, agradável de se sorrir, aquele sermão que acomoda o pecador no seu lugar e dizer, não, fique à vontade, faça aqui dentro o que você quiser. Não, é um culto, mas a gente chama de programação. O culto está desvirtuado.
Isso não sou só eu que digo, é a palavra de Deus que mostra. E alguns pregadores já chegaram a essa conclusão. Só o cego não vê. Continuando esse texto aqui. Continuando então aí o texto. Um trabalho de alta responsabilidade acha-se diante deles. E aqueles que falam palavras suaves, Deus não reconhecerá como seus pastores. Um terrível ai repousa sobre eles. Meus amigos, meus irmãos, um texto como esse é para cada um de nós refletirmos. Primeiro, que deixa claro que o Senhor está convidando homens e mulheres, servos e servas, consagrados, pessoas que tenham coragem de levar a mensagem como ela é, sem colocar atenuantes nas mensagens. Aí a mensagem, o texto está lá, sede perfeito, meu filho, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Aí chega o teólogo, chega o renomado e PhD teólogo, e vai dizer, não, aí está escrito perfeito. Mas ele não quis dizer perfeito. O texto diz, sede santo, como santo é o vosso Deus. Mas aí chega a explicação atenuante e diz, ele está escrito santo aí, mas ele não quis dizer santo. Ele quis dizer o seguinte, para te fazer por ali. Não. Meus amigos, nós precisamos refletir seriamente. Aquelas pessoas que pregam palavras suaves, escondendo o real sentido da trombeta, para não dar à trombeta o sonido certo. Aquelas pessoas que estão tentando defender o pecado para parecer que o cristianismo não é coisa séria e que Deus não se importa com essa questão de pecado. Não, ele resolve o pecado, ele apaga tudo, ele já morreu por nós. Agora, a gente seja feliz, menino, seja feliz. Faça o que você puder aí, fique à vontade no meio da congregação. Pelo menos eu chego à conclusão que nós temos uma obra individual a fazer. Como assim, Sr. Jota? É claro que é uma obra individual. No livro Serviço Cristão, que eu não vou ler agora, eu tenho aqui atrás, você está olhando aqui, tem uns livrinhos aqui, mas não vou ler agora. O Serviço Cristão, na página 12, diz que a responsabilidade que pesava sobre Ezequiel, Ezequiel 33, lá você vê o verso 7, verso 6 e 7, falando dos atalaias, responsabilidade. Sim, a serva do Senhor, a profetisa, diz que a responsabilidade que pesava sobre os ombros de Ezequiel, pois é a mesma responsabilidade que você tem, que eu tenho. Sabe qual é? É dar à trombeta o sonido certo, é falar a mensagem como ela está escrita, é dar a importância e o peso que de fato ela tem. Não é atenuar e dizer, não precisa também ser muito radical, não. É sim, nós precisamos dar uma mensagem para esse tempo, um testemunho mais direto que o de João Batista. Lembra você como ele pregava? Raça de víboras. Os verdadeiros pregadores de Deus nesses últimos dias não são os mais renomados, os que frequentaram as melhores faculdades, aqueles que foram formados no exterior. Não tem nada a ver com formação acadêmica. Não tem nada a ver. Sim, eu já falei aqui e repito, gente, o conhecimento, a ciência, tudo isso tem o seu valor. Não vá confundir as coisas. Mas quando trata-se da palavra e da unção, da consagração, da conclusão da pregação do Evangelho, o Senhor não vai fazer uso desses conhecimentos acadêmicos. Ele não vai fazer uso do teu crachá e dos teus títulos, e nem dos meus. Ele diz que vai fazer uso de uma consagração, de um servo, por mais humilde que seja, sem formação, pois essas pessoas sairão dos últimos dias com o rosto iluminado de santa consagração para pregar a mensagem, a derradeira mensagem, a mensagem do alto clamor. São pessoas que podem perfeitamente estar entre os 144 mil, porque não se dobraram a Baal, não se curvaram a Babilônia. Uma outra confirmação, amigos, do que estamos falando, você encontra em Ezequiel capítulo 9, versículo 4. E disse-lhe, passa pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Então as pessoas que gemem, que suspiram, que reclamam, que não se conformam, como diz Romanos 12, 1 e 2, mas que buscam pelo conhecimento que têm, repudiar, bater contra, lutar mesmo e dizer, chega, para de tanta abominação na casa do Senhor.
que serão seladas pelo selo do Eterno. Agora você deve estar se perguntando, quando é que Laodiceia precisa se apresentar com a sua decisão? Quando é que termina o prazo para que Laodiceia tenha respondido a Deus? Se aceitou a comprar ouro, a comprar colírio e a comprar vestes brancas na mão do Salvador. Quando é que esse prazo termina? Boa pergunta. Assim como a pena inspirada, os testemunhos de Jesus dizem que, inclusive no livro Eventos Finais, que a queda de Babilônia ainda não se completou, ainda não se concluiu. Então, irmão JR, por que nós já pregamos essa segunda mensagem, caiu Babilônia? Por que já pregamos? Muito simples de entender. A profecia deve ser pregada antes do seu cumprimento, porque quando acontecer, as pessoas vão entender que é verdadeiro porque já foi anunciado outrora. Então nós precisamos hoje pregar as 3 mensagens angelicais, porque quando elas se cumprirem, cada uma no seu momento exato, as pessoas vão entender melhor. Essa segunda mensagem, por exemplo, ainda não aconteceu no seu apogeu, na sua totalidade. Babilônia ainda não caiu por completo. E quando é que isso vai acontecer? A palavra de Deus diz que quando eles, os senhores do mundo, mas propriamente dito, aquele que será o representante do ecumenismo, o representante de todas as igrejas cristãs, terá um representante. Quando esse representante, conjuntamente com a besta, conjuntamente com os falsos profetas e com os senhores do mundo, o pessoal da nova ordem mundial, o pessoal da solução climática, é fácil identificar. O pessoal que está cuidando do mundo, trazendo as diretrizes mundiais. Então, quando estes senhores do mundo, liderado por um senhor de paz, quando eles declarar para o mundo e colocar o domingo oficialmente para todas as nações no lugar do sábado, dizendo que o domingo é o dia da família, que é o dia do Senhor, o dia do clima, o dia verde, o dia da solução climática, o dia para cuidarmos da nossa terra, da nossa casa comum, a terra. Quando isso for anunciado de uma forma global, para todos, por todos, jogando por terra o Santo Sábado de uma forma oficial e até considerando aqueles que continuam guardando a lei de Deus, considerando estes como fanáticos, como dissidentes, como radicais, como intolerantes, são nomes que você vai ouvir. Então aí você saberá que Babilônia caiu. Aí acontece que aqueles que hoje são laodiceianos, nesse período já vão ter tomado suas decisões, feito as reformas de saúde, reforma do vestuário, reforma espiritual, já vão ter recebido a chuva serôdia, já vão estar se preparando para dar o alto clamor de Apocalipse 18. Apocalipse 18 é como um quarto anjo que encheu toda a terra. Aleluia! Esse quarto anjo é composto por todas as pessoas que consagraram suas vidas e que por fim ouviram o conselho da testemunha fiel, compraram o ouro da sabedoria e da fé, compraram as vestes brancas porque eles têm uma vida condizente com o caráter de Cristo. Eles estão vivendo um cristianismo, não apenas pregando um cristianismo, eles estarão vivendo o cristianismo. E também eles adquiriram com o mestre o colírio, porque agora eles veem de uma forma, como dizia Paulo, eles veem com mais clareza a palavra de Deus. Então, agora sim, eles estão preparados. E aqueles, meus amigos, que não fizeram essa reforma, essa escolha, não tomaram a decisão que a testemunha fiel está orientando para que Laodiceia tome, os que não tomarem essa decisão, eles não vão reconhecer a chuva serôdia como chuva serôdia, eles não vão reconhecer os feitos desses pregadores dos últimos dias como sendo algo que vem de Deus. Eles não vão entender que essas 3 mensagens, adicionada com essa 4ª mensagem de caiu Babilônia, eles não vão receber como sendo vindas de Deus, mas vão dizer que é fogo estranho, que é obra de Satanás, que se fosse de Deus, passaria essa informação pela liderança, e que eles estão há tanto tempo na testa da obra, e que por isso tudo tem que vir por lá. A pena inspirada, meus amados, diz que o Salvador vai fazer uso de pessoas simples, iletradas, mas que são consagradas e que sairão pregando o evangelho eterno, com uma decisão firme como sendo o terceiro Elias. Você deve lembrar quando Jesus foi expulso pela última vez? Você lembra? Quando a igreja o expulsou e queria apedrejar? Ele se declarou como o grande mensageiro que veio salvar o mundo. O que as pessoas fizeram? Expulsaram da igreja. Queriam matá-lo. Então, quando os crentes dos últimos dias, os remanescentes fiéis, chamaram o pecado pelo nome, agora ungido pela chuva serôdia, eles falarão chamando o pecado pelo nome sem temer pelas suas próprias vidas, serão expulsos das igrejas. Por isso que eu te digo, meu amado, não te precipites.
com relação a chamar a Igreja Adventista de Babilônia, não te precipites com isso. Sabe por quê? Porque no devido tempo, isso vai ser de forma simultânea. Enquanto a queda de Babilônia acontecer lá, o prazo termina para laodiceianos aqui. Os laodiceianos que até naquele ponto da história não tomaram sua decisão, não fizeram suas reformas, achando que esses dissidentes, esses pregadores afoitos aí, é que estão mentindo. Então, nesse momento, eles receberão a reprovação, pesado na balança e achado em falta, por não ter tomado a sua decisão a tempo oportuno. Por isso, eles não vão reconhecer a chuva serôdia como chuva serôdia, não vão reconhecer as 3 mensagens angélicas como vinda de Deus, não vão reconhecer pregadores simples como estando falando ungidos pelo Espírito Santo de Deus. Aí acontece também o que está em Mateus capítulo 20. Aqueles pregadores da hora undécima, os trabalhadores da hora undécima, que passaram o tempo todo fora da igreja do Senhor, mas que agora, sendo sinceros, e ele conhece, ele diz, eu vou trazer agora meus sinceros, e ele traz, se juntarão estes com os remanescentes, porque já tem a fé, já tem o fervor e a consagração, só não tinha o conhecimento do Evangelho eterno, e passam a conhecer, e vão todos estes trabalhar numa última corrida de pregação do Evangelho, como foi no tempo apostólico, ungidos pela chuva serôdia. Assim como aconteceu no Pentecoste no passado, acontecerá que o mundo todo vai ouvir do Santo Sábado, vai ouvir da lei de Deus com mais fervor, vai ouvir que o reino do Senhor está chegando e vai ouvir que Babilônia, a grande meretriz, caiu e caiu para sempre. Meus amigos, que decisão nós vamos tomar em nossas vidas? Pergunte se você está fazendo sua missão, isso importa demais. Aliás, a profetisa do Senhor, a Ellen White, faz uma pergunta interessante e eu quero colocar na tela para você. Farão os adventistas do 7º dia agora uma completa reforma para que sua alma manchada de pecado seja purificada da lepra do egoísmo? É uma pergunta que ela faz. Continuando o texto, preciso dizer a verdade a todos. Os que aceitaram a luz da palavra de Deus não devem nunca, nunca deixar no espírito humano a impressão de que Deus se contente com seus pecados. A palavra define pecado como transgressão da lei. Nós estamos vendo aqui no livro Mensagens Escolhidas, no volume 1, página 115. Que cada cristão não pode nem pensar em ser condescendente com o pecado ou deixar parecer que ele concorda. Não, o pecado porque a gente é pecador, a carne é fraca. Não, jamais. Nós precisamos, cada dia mais, avançar para a frente e para o alto. Ter uma vida um tanto mais parecida com os moradores do céu. Há um texto que não vou colocar aqui, mas eu estava lendo e meditando na pena inspirada. Se queremos ser santo no céu, precisamos primeiramente ser santos aqui. Eu, num outro estudo, vou trazer esses textos para você quando falarmos de santuário, porque está no estudo sobre santuário. Meus irmãos, essa pergunta da profetisa precisa ser respondida, mas precisa ser respondida individualmente. Fará você as reformas necessárias para receber a chuva serôdia, o Espírito Santo, a unção da consagração, para você sair pregando pelo mundo com o rosto brilhando de santa consagração? Não é o que faz melhor animação. Aqui está falando é consagração. Consagração. Um outro texto solene que nós precisamos ler, eu vou colocar na tela para você. É o que acontece no céu enquanto nós aqui às vezes brincamos. E aí eu vou repetir, brincamos nas programações, tem que ter alegrias, banderola, não sei o quê. Está na tela para você. Vamos ler juntos? Nas balanças do santuário há de ser pesada a igreja adventista do 7º dia. Ela será julgada pelos privilégios e vantagens que tem gozado. Se sua experiência espiritual não corresponde às vantagens que, a preço infinito, Cristo lhe concedeu, se as bênçãos que lhe foram conferidas não habilitarem para fazer a obra que lhe foi confiada, sobre ela será pronunciada a sentença. Ó Senhor, misericórdia. Aí de amarelo, leia comigo. Que sentença é essa? Achada em falta. Pela luz que lhe foi concedida e pelas oportunidades dadas, será ela julgada. Eventos Finais, capítulo 4, página 53. Agora venha para cá, meu amigo, você, meu irmão, que é da Igreja Adventista do 7º dia. Meu irmão, a pergunta é para você e para mim.
Vaidade nós fazermos as reformas? Reforma de saúde, reforma espiritual, reforma de vestuário. Ah, é uma confusão. Mexeu no vestuário, você está mexendo no vespeiro. Mas você vai fazer ou não vai? Meus amigos, a nossa culpa como membro leigo é não fazermos aquele trabalho que faria os bereanos, de averiguar o que é verdade, de tomar decisão por nós mesmos. Sabe, a Bíblia diz que maldito é o homem que entrega a sua vida espiritual na mão do outro homem. É que confia a sua salvação na mão de outro homem. Não esqueça que o pastor é um ser humano. Nas balanças do santuário, vai ser pesado de 1 a 1, vai ser julgado de 1 a 1. E você não vai poder justificar e dizer, não, foi o pastor que mandou. Essa desculpa Adão já usou, não funcionou. Eva já usou no Jardim do Éden, não funcionou. Não vai funcionar para nós, os membros. Nós precisamos viver pelo assim diz o Senhor e não assim diz o pastor. Especialmente quando for um pastor que você logo percebe que não segue o verdadeiro líder, o nosso soberano Salvador. Porque tem aquele pastor que merece sim você se aconselhar com ele. Eu gosto de me aconselhar com pastores. Pastores que a gente vê que segue o grande comandante, que segue o que está na palavra de Deus. Agora, uma meia dúzia que a gente conhece, que usa o status para parecer estrela, estes eu não recomendo que você se aconselhe, seria fatal. A ovelha conhece a minha voz, eu sou o bom pastor e os meus filhos e minhas ovelhas conhecem a minha voz. Eu chamo, elas atendem e haverá um só rebanho e um só pastor, o nosso Salvador. E a igreja? A igreja é todo aquele que fez a vontade do Senhor, que obedeceu à palavra. Esqueçam as placas e os CNPJs. Perdeu o sentido as encíclicas, perderam o sentido os manuais, perderam o sentido os seus dogmas locais e internos. Perdeu o sentido. A Bíblia é nosso manual. Essa, disse Jesus, essa vai continuar eternamente valendo porque é a palavra do Eterno. E aqueles que tomaram a decisão de fazer as reformas que nós já mencionamos, estes serão selados e esses passarão a fazer parte daquele grande pilotão de salvos. Mas assim, eu gostaria muito de te encontrar lá, nesse ponto de Apocalipse 14:12. Aqui está a perseverança dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Em Apocalipse 14:12, é nesse ponto da história, no finalzinho da história da raça humana. Então, meu irmão, eu quero ler com você. O último texto de hoje está em Apocalipse. Apocalipse capítulo 3, versículo 21 para fechar. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Apocalipse 3, 21. Já imaginou que é você sentar com o Salvador no seu trono e ele te apresentar para todo o universo? Este aqui é meu amigo, fulano de tal. Coloque o seu nome na imaginação, no plano, na esperança. Louvado é o nome do Senhor. Que Deus te abençoe. Eu quero orar por você, porque eu quero te encontrar. Eu tenho a esperança de que nós sejamos vitoriosos a ponto de estarmos na fileira dos salvos. Tome suas decisões. Entregue sua vida na mão do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Vamos orar. Soberano Senhor Jesus Cristo, agora eu quero lhe apresentar esse amigo, esse irmão. Quero lhe apresentar essa irmã que ficou até agora no vídeo. Senhor, faça valer a pena esses momentos que eles estão tirando para acompanhar a sua palavra, estudando a sua palavra. Coloque o nosso nome no seu livro, no livro da vida. E como disse Isaías, assim nós vamos dizer em conjunto aqui. Eis-nos aqui, Senhor. Usa-nos, envia-nos para fazer o seu serviço. Louvado é o nome do Senhor.